Graça e paz, igreja. Estamos aqui na luta mais uma vez. Paciência com a jovem pregadora. Quero agradecer mais uma vez aos nossos pastores que têm aberto a oportunidade para, como fala nosso pastor, que suas rosas venham pregar na igreja. E isso é uma grande oportunidade para nós como comunidade. Nós sermos forçados a estudar, a buscar mais o Senhor para trazer uma palavra de qualidade para a nossa igreja. Graças a Deus aqui é semeado palavra de verdade. Graças a Deus aqui o espaço é do Senhor. E que o Senhor, assim como usou as outras rosas que passaram por aqui, que deixaram palavras de excelência, que Ele tenha misericórdia dessa serva e me use hoje. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela Tua misericórdia em minha vida. Muito obrigada, Deus, pelo ar, por tudo que Tu tens derramado em minha vida, Senhor. E eu te agradeço, Pai, por essa igreja. Te agradeço, Senhor, por todos os pastores de nossa igreja. Muito obrigada, Pai, por eles sempre estarem nutrindo a gente com a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por nos usar para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que aqui hoje seja o Senhor falando e não apenas eu. É isso que eu te peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A pergunta de hoje que eu venho trazer como reflexão para nós. Será que eu posso questionar a Deus? Meu Deus, Senhor, que blasfêmia. Gente, em muitas vertentes do cristianismo, você fazer perguntas sobre o Senhor ou para o Senhor é considerado uma blasfêmia. Mas o que vamos ver é que a palavra de Deus fala que nós podemos questioná-lo, porém com cautela. Mas vamos ver o que diz. A primeira pergunta que normalmente é muito feita, tanto por cristãos como por não cristãos, é: será que Deus existe mesmo? Eu tenho certeza que a maioria dos que estão aqui, pelo menos uma vez na vida, já teve esse questionamento na sua mente. E, por favor, não pensem que vocês estão errados nisso, vocês são só cabeças pensantes. E vamos ver o que a palavra diz. Essa é uma das perguntas mais profundas que o ser humano pode fazer. Se Deus existe mesmo, será? Em tempos de incerteza, crises e de tantas vozes diferentes e tantas coisas ruins acontecendo, é natural que essa dúvida apareça. Mas será que há razões para crer na existência de Deus? A Bíblia não só afirma com certeza isso, mas também nos convida a perceber os sinais da sua presença ao nosso redor. Queria que os irmãos procurassem Salmos 19:1, por favor. Vamos lá? Eu gosto da versão NVI. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Este salmo nos lembra que a criação em si mesmo é uma forma de Deus se revelar. Quando olhamos para o céu estrelado, para a complexidade da vida, para a ordem do universo, tudo isso leva à pergunta: isso tudo veio do acaso ou de uma mente inteligente? A Bíblia responde: foi Deus quem criou. Vamos agora para Eclesiastes 3:1. Aqui eu gosto da versão Ara. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Aqui nós lemos que Deus disse: pôs a eternidade no coração do homem. Há um anseio nosso, em algum lugar, que vai muito além desse mundo. Essa sede espiritual que nós temos aponta para um Criador, que nos faz ter um relacionamento com Ele. É isso que o tempo todo nós buscamos e ansiamos, e às vezes procuramos no mundo algumas respostas que só o Senhor pode nos responder.
É o vazio que só Ele pode preencher. Em Hebreus 1:3 está escrito: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Diz que é Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata de Deus. Se queremos saber se Deus existe e como Ele é, só devemos olhar para Jesus. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição são as evidências históricas e espirituais da presença de Deus nesse mundo. A segunda pergunta que mais paira na cabeça dos homens: se Deus existe, por que tanta miséria no mundo? A existência da miséria, da fome, da dor, é uma das maiores objeções que muitos levantam contra a fé. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que permite tanto sofrimento? É uma das perguntas que mais deixa o crente boquiaberto e que, principalmente, quando vem alguém nos questionar, a gente não sabe responder. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que permite tanto sofrimento? É uma pergunta válida, mas Deus não se ofende com ela. Apesar da maioria das pessoas acharem, meu Deus, que blasfêmia, como pensar isso? Não, Deus é bom. Não, Ele não se ofende com a pergunta. Pelo contrário, Ele nos convida a buscá-lo, mesmo em meio às dúvidas. Em João 16:33, Ele diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus criou o mundo bom, Deus criou o mundo perfeito, mas em Gênesis 3, vou ler aqui rapidamente para vocês o que aconteceu, apesar da maioria com certeza aqui já saber. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis da fruta do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar o entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos seus olhos, e ambos conheceram que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor a Deus, ou disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizestes isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o seu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição. Com dor terás filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: por enquanto, deste ouvido a voz
por ter chovido a tua mulher, e comeste da árvore de que ordenei, dizendo não comerás dela, maldita será a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias de tua vida, espinhos e cardos também produzirá, e comerás ervas do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó voltarás. Temos ainda a sequência do capítulo, mas quis mostrar como é a sequência da nossa queda. Tem muita brincadeira que fazem, né? Quando encontrar Eva, quando encontrar Adão. Não, gente, fomos nós que caímos. Não foi só Adão e Eva. A humanidade caiu. Nós perecemos pelo pecado, pelo engano de Satanás. Onde lemos sobre a queda de Adão e Eva, entendemos: o pecado entrou e trouxe consequências terríveis. E aí vem a nossa resposta: por que tanta miséria no mundo? Veio o egoísmo, a injustiça, a dor e a própria morte. Deus não criou a miséria. Não foi o Senhor quem fez isso. A miséria, a maldade, ela é resultado da escolha humana. Nós escolhemos nos afastar de Deus. Como diz em Romanos 3:23, como falou minha linda pastora aqui na pregação dela, né, pastora Gemima? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para haver amor verdadeiro, é necessário haver liberdade. E Deus nos fez livres. E, infelizmente, muitas vezes a humanidade usa essa liberdade para o mal. Então surgem as guerras, a corrupção, a desigualdade e a exploração. Tudo isso é fruto da nossa desobediência. Deus não fica alheio à dor do mundo. Eles pecaram simplesmente, isso é consequência do pecado, não. Nosso Deus é bom e Ele não fica alheio ao nosso sofrimento. Ele se fez carne, habitou entre nós, sofreu na cruz. Jesus conheceu a miséria humana de perto. Ele chorou, ele sentiu fome, ele foi traído e crucificado por nós. Em Isaías 53:4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Muitas vezes perguntamos: por que Deus não faz nada? Ele é poderoso, Ele pode mudar a bobagem que nós fizemos, Ele pode mudar o que nós fizemos. Mas nós esquecemos que nós podemos ser as mãos e os pés de Deus nessa terra. Nós devemos nos permitir sermos usados por Deus. Deus nos chama para sermos agente de compaixão e justiça, como diz em Mateus 25:35, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e hospedaste-me. Você com certeza já se sentiu frustrado com as injustiças desse mundo. Nós nos sentimos, é difícil a gente não se frustrar com tanta coisa ruim acontecendo. Mas isso não é culpa de Deus, é resultado das nossas escolhas humanas ruins. E a terceira pergunta: Jesus realmente é o Salvador da humanidade? Tem várias outras religiões que mostram aí que não acreditam que o Senhor é Salvador, não é? É uma das outras perguntas mais feitas ao redor do cristianismo. E muitas pessoas veem Jesus apenas como um grande mestre, um exemplo de bondade ou um líder religioso muito bom. Mas a Bíblia afirma algo muito mais profundo. Na palavra está escrito: Jesus é o Salvador da humanidade.
Afinal, se a humanidade precisa de um Salvador, é porque há um problema que só Ele pode resolver: o pecado. Nós não conseguimos vencer o pecado sem a ajuda do Senhor. Não existe nenhum super-homem aqui. Todos pecamos e carecemos do Senhor. Vamos refletir por que Jesus é o único capaz de nos salvar. O que significa para cada um de nós? Quando nós lemos em Lucas 2,11, está escrito: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Desde a queda do ser humano no Éden, todos nós estamos separados de Deus por causa do pecado. O pecado gera morte. O pecado gera problemas, a morte espiritual e principalmente a morte eterna. Nós não podemos resolver esse problema por nós mesmos. Não há boa obra, não há religião, não há caráter que faça o suficiente para nós nos salvarmos. Apenas Cristo é a nossa salvação. Precisamos de alguém que pague o preço. Sinto muito, meus irmãos, mas nós não somos capazes de pagar o preço. Apesar daquele ditado que a gente diz: eu paguei o preço. Não, nós não pagamos preço. Quem paga o preço é Jesus. Ele é o único sacrifício perfeito. Ele é o único caminho. É o único que pode nos salvar. Jesus veio ao mundo com uma missão: nos reconciliar com Deus. Ele viveu sem pecado e tomou sobre si a punição que era para nós. Em João 14,6 ele dito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em Atos 4,12 está escrito: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. A morte de Jesus na cruz não foi uma derrota. Foi o plano de Deus para nos resgatar. E a sua ressurreição é a prova que ele venceu o pecado e a morte. Amém. E a quarta pergunta: se Deus é um Deus de paz, por que tanto ódio na terra? Vivemos em um mundo de guerras, intolerância, violência, ódio. Parece que tudo que aparece nas manchetes é isso, né? Só coisa ruim, se espremer sai sangue, como eu falo para o Fernando. E diante disso, muitos se perguntam: onde está o Deus de paz? Se Deus é paz, por que Ele não derrama paz no mundo? Se Deus é amor, por que tanta divisão e crueldade? E Ele nos disse na sua palavra em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração e nem tenha medo. A resposta começa com uma verdade: Deus realmente é um Deus de paz, mas o mundo escolheu se afastar dele. Que a gente consiga entender, meus irmãos, Deus é educado. Ele não se impõe a ninguém. Não. Nessa questão aqui, não. Ele é poderoso e soberano, mas se você não se render a Ele, Ele não vai fazer obra na sua vida. A paz é apenas algo que Deus oferece. Não é apenas algo que Deus oferece, Ele é a própria paz. E como está escrito em Efésios 2,14, pois Ele é a nossa paz, o qual de Deus ambos se fez, destruiu sua barreira e o muro da inimizade. Gente, vou ler de novo. Pois Ele é a paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira e o muro da inimizade. Deus criou o mundo para nós vivermos em harmonia. Mas tudo mudou quando nós o negamos. Quando a humanidade rejeitou a Deus, perdeu a paz com Ele, consigo mesma e com o próximo. Lembrando que um dos principais mandamentos é amar o próximo. E nós não conseguimos ter paz com o próximo. Nós escolhemos viver segundo nossos próprios desejos, alimentando o ego, alimentando a injustiça e alimentando o ódio.
Em João 3,19 está escrito: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Deus quer usar cada um de nós como instrumento dele nessa terra. Ele quer que através de nós possamos trazer paz para um mundo cheio de ódio. Mas infelizmente, nós temos que nos render e esquecer a nossa carne ruim, a nossa inclinação ao erro e ao pecado, para poder sermos obra de Deus, poder permitir que Deus faça a obra através da nossa vida. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Escrito em Mateus 5:9. Você já se perguntou se tem buscado a paz de Deus na sua vida? Você tem dado frutos de paz na sua vida? É uma pergunta que nós temos que fazer honestamente para nós, antes de achar que o problema todo é que Deus não quer derramar a paz. Será que nós estamos sendo agentes pacificadores? Você tem se deixado dominar pelo medo? Tem se deixado dominar pela raiva? Tem se deixado dominar pela ansiedade? Isso tudo são frutos da nossa carne, que infelizmente nós às vezes pensamos, eu sou assim. Não. É para isso que nós temos o domínio próprio. Para não permitir que essas coisas aconteçam e dominem a nossa vida. E não deixe que as coisas de Deus aconteçam. Como posso ser um pacificador na minha família, no meu trabalho, na minha escola? Eu tenho contribuído para a paz ou para a divisão? Nós temos que nos olhar e nos analisar com honestidade para saber se realmente o problema é Deus ou nós mesmos. A quinta pergunta: Jesus ainda cura nos dias de hoje? Jesus curou muitos doentes enquanto estava na terra, e cremos que Ele continua curando nos dias de hoje. Temos aqui várias testemunhas, graças a Deus, né? Lidiane, pastor Josafá, Georgiane e vários outros para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus, na nossa igreja a lista é grande. Mas então, por que ainda vemos tantos irmãos com enfermidade, enfrentando doença, mesmo orando e crendo? Há um mês atrás também, na minha família, nós passamos por algo muito dolorido, que foi a morte do meu sobrinho com 6 meses. É uma criança, não teve tempo de pecar. Nós sabemos que tem pecado dos pais, mas não é isso que determina. É realmente o Senhor. E às vezes a gente vem e se pergunta quanto a isso. Por quê? Nós não temos essa resposta. E para a honra e glória do Senhor, minha irmã e meu cunhado são crentes. E isso tem sido o sustento deles. Isso tem os mantido de pé. Para a honra e glória do Senhor, porque não foi falta de oração, não foi falta de buscar o Senhor, mas nós não sabemos os desígnios de Deus. Mas graças a Ele, nós temos a palavra, o amor e o cuidado dEle para nos sustentar nesse momento, e principalmente sustentar a eles. Tem sido bem difícil. Mas então, por que acontece tanto sofrimento, mesmo orando e crendo? Em Tiago 5, 14 e 15 está escrito: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. A resposta não é simples, mas a Bíblia nos ajuda a entender que a fé em Deus vai muito além da cura imediata. Ele continua sendo bom, mesmo quando o milagre não acontece da forma que nós esperamos. A Bíblia mostra muitos exemplos do poder de Deus para curar.
como podemos ler em Lucas 5, 17 e 26. Certo dia, enquanto ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e o baixaram na sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Como Jesus sabia o que eles estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Temos também em Marcos 5, 25 e 34. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar o seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? E os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou? Porém, Jesus continuou, olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos teus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Isso são pouquíssimos dos muitos pecados, ou dos muitos milagres que Jesus fez no tempo que caminhou sobre a terra. E milhares de cristãos também testemunham curas sobrenaturais, mas a cura física nunca foi o foco de Jesus. O seu principal ministério, ele apontava para algo maior. Ele apontava para o reino de Deus chegando. Mesmo na igreja primitiva, nem todos foram curados. Um exemplo disso foi Paulo, quando deixou Trófimo doente. Está relatado em 2 Timóteo 4:20. E Paulo mesmo orou por 3 vezes para ser curado do seu espinho na carne. Mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De bondade, ou de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Isso mostra que a ausência da cura não significa ausência de fé, muito menos rejeição divina. As doenças são parte da condição humana, a partir do momento que nós caímos no pecado. Infelizmente, desde o Éden, essa é a condição que nós temos que passar. A redenção começou quando Cristo veio para nos resgatar, mas ela só será completada na eternidade. Enquanto isso, teremos que enfrentar tribulações, mas com esperança, porque Ele também nos deixou esperança de que isso tudo é passageiro e que nós venceremos. Amém? Às vezes, Deus usa o sofrimento como ferramenta de crescimento, dependência e testemunho. Né, Lidiane?
Em Romanos 8, 28, está escrito: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Muitos cristãos doentes têm abençoado a vida de outros com seu testemunho, porque nisso é edificado fé, amor, mesmo em meio a tanta dor. Jesus veio para curar nossos corpos, sim, mas acima de tudo, Ele veio para salvar as nossas almas. Mesmo que o corpo adoeça, mesmo que o espírito esteja abatido, mas nós podemos ser curados em nosso espírito e viver na paz de Deus. Nós devemos nos sentir abençoados pelo Senhor, não frustrados, porque quando nós oramos por cura e a cura imediata não vem, nós temos mais um instrumento para aprender a confiar no Senhor e entender que Ele continua sendo bom, mesmo quando a cura não acontece. Devemos consolar e encorajar os nossos irmãos enfermos, sem julgá-los e sem perder a fé. E mais uma vez, em Tiago 5, 14, 15, eu vou repetir aqui. Se alguém entre vós está doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, lhe serão perdoados. Como vocês perceberam, me emocionei bastante aqui, com várias situações que aconteceram na vida, mas eu quero dar um breve testemunho de algo que aconteceu comigo aqui nessa igreja, que eu creio que é uma igreja do Senhor. Há mais ou menos uns 3 anos, eu venho sofrendo com alguns sintomas que os médicos não sabem me dizer o que é. Uns dizem que é sobre a tireoidite de Hashimoto, outros dizem que é perimenopausa, outros dizem que é isso, dizem que é aquilo, enfim. A medicina não sabe me explicar. Mas eu vinha sofrendo muito com insônias, calores, suores, taquicardia, problemas digestivos. É terrível ser ovelha do Josafá, gente. E são sintomas que acabam muito com a nossa qualidade de vida. Conversando com meu querido pastor Eliakim, mas meu Deus, tu está sentindo tudo isso? Infelizmente. E eles têm acompanhado a gente e já sabem que por muitos anos, infelizmente, tem se prolongado. E várias vezes eu orei ao Senhor, pedindo para que Ele me tirasse esse espinho na carne. Meu marido orou comigo várias vezes, passou vigílias comigo à noite, onde não conseguia dormir, onde o desespero vinha e eu só queria chorar. Pregando para mim mesma, para entender o que estava acontecendo, sabendo que o Senhor é bom, mas que eu estava passando por aquilo. E um dia, creio que foi a última pregação que o pastor Mário fez aqui, e ele pediu para que nós viéssemos aqui à frente quem precisava de oração. E eu vim, não vou mentir, desacreditada, mas eu vim. Oração nunca faz mal, né? Eu vim, fiquei bem aqui na frente e o pastor Mário começou a orar em mim. Não sei nem se ele lembra, mas ele falou várias coisas. E uma das coisas que ele falou, que eu lembro muito bem, que eu ouvi a voz de Deus através dele, ele disse: silencie todas as outras vozes e escute apenas a minha voz. E para a honra e glória do Senhor, desde esse dia que o pastor Mário orou em mim, eu nunca mais tive os sintomas e eu fui curada.
Me perdoem, gente, a emoção, mas é porque realmente você vê um dos versículos que o Senhor deixou para nós como palavra de esperança se cumprir na nossa vida, na nossa igreja. Eu fico emocionada. Eu sei que a gente enxerga Deus em todas as coisas, mas eu sou assim, sou emocionada. Mas essa pastora é ovelha do Josafá e pronto, e é assim. E agradeço, pastor Mário, muito obrigada por ter sido instrumento de Deus em minha vida. Muito obrigada pela oração e continue permitindo que o Senhor use a sua vida. E mais uma pergunta. Deus ainda age em favor dos seus? É uma das dúvidas que os cristãos têm também. Eu oro tanto, eu busco tanto. Será que o Senhor vai atender ao meu pedido? Em meio às muitas lutas, dúvidas, atrasos da vida, essa pergunta pode surgir no nosso coração. Mas o Senhor deixou escrito em Isaías 64:4. Será que Deus ainda está agindo por mim? Mas vamos lá, Isaías. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Esse versículo nos lembra que o Senhor age em favor daqueles que confiam e esperam. A espera pode parecer silêncio, mas é o campo de ação de Deus. Ele está preparando, moldando, cuidando, mesmo que a gente ainda não veja. Muitas vezes queremos que Deus haja no nosso tempo, mas Ele é perfeito e tem a sabedoria. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O Senhor sabe a hora exata que Ele tem que agir para dar o melhor resultado para nós. Às vezes Deus responde sim, às vezes Deus responde ainda não. E às vezes Ele responde não. Mas todas as respostas são respostas e são maneiras que Deus age na nossa vida. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os teus caminhos, declara o Senhor em Isaías 55:8. A cruz e a ressurreição são a evidência de que Deus não está indiferente ao nosso sofrimento. Ele agiu com amor, poder e redenção. Ele fez o maior milagre, que foi nos salvar da morte eterna, com o sacrifício de Cristo, porque Ele deixaria de cuidar dos outros aspectos da nossa vida. Muitas vezes Ele quer nos usar como resposta à oração de alguém e quer usar os outros com resposta das nossas orações. Deus está agindo em rede. Ele vai unindo vidas, unindo propósitos, e assim Ele faz com que a bondade dEle se manifeste. Devemos estar sensíveis para perceber a ação de Deus em nossas vidas. Por mais pequenas que possam parecer, elas são poderosas. Peçamos olhos espirituais ao Senhor para que Ele continue a trabalhar nos detalhes de nossa vida, que nós possamos estar atentos a perceber o trabalho dEle em nossas vidas. E um sétimo tópico aqui, que não é uma pergunta, mas é uma constatação. É impossível você provar que Deus não existe. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas querem provar que Deus não existe. No entanto, o que mais eles procuram argumentar, mais eles conseguem comprovar a existência de Deus. Ninguém pode provar que Deus não existe. A existência de Deus não é apenas uma questão de fé, ela é também refletida em toda a criação, na moral, na consciência humana e, acima de tudo, na experiência pessoal que cada um de nós temos com Ele. A Bíblia nos convida a crer, mas não a crer no escuro. Ela nos convida a perceber os sinais de Deus. A criação aponta para um Criador, e a ordem e a complexidade do universo sugerem um projeto e uma mente por trás de tudo. Como está escrito em Romanos 1:20,
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Muitos tentam provar que Deus não existe, mas não conseguem. A ciência sempre procura estudar o como, mas não o porquê. O ateísmo não pode explicar com profundidade a origem da vida, a existência da moral ou o vazio existencial humano. A ausência de provas absolutas que Deus não existe não é evidência. Contra ele, o espaço e a fé, a liberdade e o relacionamento. Mas principalmente nos mostra que a grandiosidade de Deus não foi feita para ser definida nem determinada pelos conceitos humanos, que são pequenos e que são limitados. Nós não vamos conseguir compreender a grandeza de Deus com a nossa ciência limitada. Nós temos a filosofia, nós temos a física, nós temos a matemática, que estão simplesmente engatinhando nos conhecimentos do Senhor. Nós não sabemos nada e imaginamos que sabemos tudo. Embora não possamos ver Deus com os olhos físicos, ele se revela de forma íntima e profunda no coração de quem o busca. Como está escrito em Jeremias 29:13: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Milhares de pessoas têm suas vidas transformadas pela presença de Deus, e isso é uma das maiores evidências de sua existência. Deus se tornou homem em Cristo, para que pudéssemos conhecê-lo de forma real e concreta. Ele é a imagem do Deus invisível, como está escrito em Colossenses 1,15. Como você pode ajudar alguém que está lutando com a dúvida de que o Senhor existe, sem condenar, sem brigar? Vocês conseguem responder a quem pergunta isso para vocês? Coloquei aqui 7 pontos em que vocês podem responder para as pessoas que têm essa dúvida. Mas não precisa ficar com o que eu disse. A Bíblia e a natureza comprovam a existência do Senhor e toda a bondade dele em nossa vida. Você não precisa se limitar a explicar a existência de Deus só com as suas experiências pessoais. Você tem o universo para mostrar, toda a criação, tudo que é de bom. E como foi citado até pela pastora Gemima aqui, em 2 Pedro 3,18, antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Precisamos crescer em graça e conhecimento do Senhor. Quanto mais o conhecemos, mais Ele se revela. Ele realmente é como um pai. Quanto mais próximo você está, mais íntimo você fica, mais você conhece, mais você sabe ouvir a voz dele, que ele está perto de você. E para concluir, irmãos, Deus aceita os questionamentos, desde que a motivação seja a humildade e a busca sincera por entendimento. Não a desconfiança, não a murmuração e não a rebelião. A Bíblia mostra exemplos de figuras de fé que questionaram a Deus. Os exemplos bíblicos que temos aqui, primeiro foi Abraão. Abraão questionou a Deus sobre a justiça em destruir Sodoma e Gomorra. Se houvesse pessoas justas lá, e Deus respondeu pacientemente ao seu questionamento. Jó. Apesar de muitos falarem, a paciência de Jó. Jó era meio estressado. Jó, em meio ao seu intenso sofrimento e sem a razão, questionou a Deus sobre o porquê da sua dor. E no final, Deus respondeu a Jó, o que mostra que o questionamento, embora doloroso, foi aceito. O profeta Abacuque questionou Deus sobre a injustiça e a violência que presenciava, clamando por entendimento. E Deus lhe respondeu. E Jesus Cristo,
Nossa, Jesus Cristo questionou Deus? Sim. Deus meu, por que me desamparaste? Ele perguntou, gente, ele questionou, ele não duvidou. Ele perguntou. Mesmo sabendo tudo o que tinha que acontecer, ele tinha suas limitações, mas ele foi fiel até o fim para cumprir o plano. Esse é o exemplo máximo de que um questionamento que se expressa na angústia humana, mas que não foi pecado. Na angústia do Senhor, ele questionou a Deus, porque Deus o abandonou. E eu sei que às vezes nós fazemos isso também, e não se sintam mal com isso. É angústia. Mas lembre-se, sem blasfemar, sem incredulidade, você pode questionar o Senhor, que Ele vai lhe responder. E a diferença entre questionar e duvidar? Questionar com humildade. Fazer as perguntas a Deus pode ser um sinal de relacionamento e confiança, semelhante a um filho perguntando a um pai amoroso. É uma fé que busca compreender seus caminhos, seus propósitos e o que pode, inclusive, fortalecer a fé. Questionar com incredulidade. A dúvida persistente que leva à incredulidade e ao afastamento de Deus é desencorajada. A Bíblia adverte contra ter um coração instável e a mente dividida, que duvida do poder e da bondade de Deus. Essa incredulidade, meus irmãos, infelizmente acontece quando nós não buscamos o conhecimento do Senhor. Se você tem dúvidas, leia a sua Bíblia. Peça ao Espírito Santo que Ele vai revelar a você. Ele vai falar com você através da palavra do Senhor e sanar as dúvidas que venham a aparecer. Deus não é um ser intangível que se ofende com perguntas. Ele, na verdade, nos convida a nos aproximarmos dele com um coração sincero, inclusive em meio às nossas dúvidas e questionamentos. O importante é a atitude do nosso coração. Nós devemos buscar a Deus para entender e confiar, e não para acusar ou murmurar. Muitas vezes Ele quer nos usar como a resposta de oração de alguém. Quer nos usar para ser resposta aos outros. E quer usar os outros para ser respostas às nossas orações. Deus está agindo em rede, unindo nossas vidas. E então nós podemos nos perguntar, em quais áreas de nossa vida nós precisamos renovar nossa fé para saber que Deus está agindo. Você tem sido, sinceramente, tem sido sensível para perceber como Deus age de maneira diferente na sua vida? São perguntas que são poderosas e que podem mostrar o quanto nós temos sido insensíveis à nossa rotina com o Senhor. Como você pode ser parte da resposta de Deus para aliviar o sofrimento à sua volta? Às vezes a gente só quer receber. Mas o que a gente tem feito para aliviar o sofrimento do nosso próximo? O que a gente tem feito para ser instrumento do Senhor na vida do nosso irmão? Isso alivia sofrimento. Isso é o agir de Deus. O Senhor muitas vezes se revela a nós, mas nós continuamos sem entender o sofrimento do mundo. E os nossos corações se enchem de dúvida. Mas também nós temos que ser gratos e entender que Ele não está distante, que Ele vê e se importa. E nós devemos pedir para que Ele nos ajude a confiar, mesmo em meio à dor, e que Ele possa usar a nossa vida para aliviar a miséria da vida das outras pessoas, a tristeza na vida das outras pessoas. Eu espero que Deus continue a nos usar para tentar melhorar a vida dos nossos irmãos. E que nós possamos reconhecer que sem Ele nós não podemos ser salvos.
Nós não temos mérito, nós não temos boas ações o suficiente. Somente Deus, somente Jesus é que vai nos salvar. E temos que agradecer também pelo sacrifício, pelo amor e por Ele nos oferecer uma vida nova. O sacrifício que o Senhor fez foi para nos dar uma vida nova, para nos libertar da morte, nos libertar do terror eterno. E eu agradeço ao Senhor hoje por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer, porque eu creio que Ele tem o poder para curar. Eu creio que a mão dEle vem e trata a nossa vida e cura a nossa vida, e que Ele nos ajuda, mesmo com nossas fraquezas, a continuar confiando nele. E eu espero, meus irmãos, que em nome de Jesus, essa palavra tenha caído em terra fértil, que vocês venham a entender que nós somos consolo aos enfermos, nós somos força, nós somos cuidadores, mediante ao poder do Senhor. E que nós nos permitamos ser usados para abençoar a vida dos outros. E que a dúvida não seja algo para você pensar que está agindo errado ou que está se afastando de Deus. Que a dúvida seja a sede da presença do Senhor, da palavra do Senhor, para que vocês construam um relacionamento de intimidade ainda maior. João 16:33 nos fala: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E sim, nosso Deus é um Deus de respostas. É um Deus de amor, é um Deus de cuidado. E é um Deus que olha para cada detalhe de nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por toda a graça derramada em nossas vidas, Senhor. Eu te peço, Deus, usa-nos como instrumento de alívio na vida dos nossos irmãos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para a Tua obra, para a Tua glória, e para que aqui, Senhor, possamos trazer um pouco do Teu reino e alívio para os nossos irmãos. Eu te peço, Deus, se apresenta cada vez mais a nós. Derrama em nós fé, Senhor, para que nós possamos continuar caminhando nesses dias difíceis. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor coloca em nossa vida todos os dias. Obrigada, Senhor. Continue, Senhor, que nós continuemos a buscar a Ti cada vez mais. Derrama em nós discernimento, derrama em nós sabedoria, Senhor, para que nós possamos ser cada dia mais íntimos de Ti, meu Pai. Muito obrigada por tudo que Tu tens feito até aqui. Abençoa a nossa igreja, Senhor, abençoa a nossa comunidade, Senhor. Que nós possamos continuar a ser sal e luz nessa terra, conforme a Tua vontade. É isso que eu te peço e te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.